Olá amigos do Pensando em Códigos, meu nome é Lucas e nessa aula eu vou falar um pouco sobre operadores no Scratch. A gente encontra eles aqui na aba de operadores, né, nos scripts. Eles são esses bloquinhos verdes aqui que a gente tem, que a gente pode fazer operações, como o próprio nome diz. Falando um pouco sobre os operadores matemáticos, a gente tem esses aqui, mais, menos, vezes, divisão e um operador que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Não tem muito mistério, né? A gente pode ver que o mais ele vai fazer uma soma. Aqui, 5 mais 5, 10. O menos a mesma coisa, o vezes e divisão, a mesma coisa. Funciona como para você fazer uma conta matemática mesmo, entendeu? E esse bloquinho aqui, que é um outro operador, ele vai fazer várias operações diferentes, como vocês podem ver, módulo, arredondamento, raiz quadrada, seno, cosseno, sobre um valor só, certo? E o que eu quero ressaltar nessa parte de operadores matemáticos, eles não são muito difíceis de entender, mas é que a gente pode combinar eles. Por exemplo, aqui vai ser o resultado dessa operação, 5 mais 5, vezes o resultado dessa outra operação. Então, vamos colocar 2 menos 2, não. Vamos botar 3 menos 2, vai ter que dar 10, tudo isso aqui. Aí, porque ficou 10 vezes 1. Correto? Então é só ficar atento nisso aí, a gente pode fazer bastante coisa com os operadores matemáticos. Para esses outros operadores aqui, esses três bloquinhos, a gente pode chamá-los de operadores textuais, porque eles vão fazer operações sobre textos, como o próprio nome diz. E a gente tem primeiro esse junte alguma coisa com alguma coisa. Ele vai unir duas palavras, certo? Então a gente pode usar ele assim. Vamos colocar um exemplo aqui. Jujuba, paçoca. O resultado disso vai ser a junção dessas duas palavras sem espaço, certo? Esse outro operador aqui, ele vai retornar uma letra dado um índice. Por exemplo, a gente tem uma palavra aqui, Scratch. Letra 1 de Scratch, a primeira letra de Scratch é o S. Se a gente colocar 4, a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, tem que sair o A. O A. Isso pode ter algum uso para você em um script que você fizer. E esse último aqui a gente tem tamanho de e uma palavra. No caso, essa palavra aqui você vai escrever ou encaixar e ele vai retornar quantas letras ela tem. Por exemplo, Scratch tem 7 letras. Certo? E eu queria só comentar o encaixe desses operadores, onde a gente pode colocá-los, né? Um exemplo que a gente pode dar é aqui, ó, por exemplo, a gente quer fazer uma coisa assim, olá, eu tenho tantos anos. Olá, eu tenho, dá um espaço, que a gente vai usar esse operador de juntar, e a gente pode pegar um operador matemático aqui para fazer essa segunda parte, essa segunda palavra. E aqui a gente pode colocar o ano que a gente está, menos o ano que a pessoa nasceu. No caso, vou colocar o meu. Eu nasci em 1996. Então, a gente tem isso aqui. Olá, eu tenho. E a gente pode fazer mais uma coisa. Pode juntar tudo isso com, dar um espaço, anos. Então, vai aparecer, olá, eu tenho tantos anos. No caso, vamos ver o que dá. Olá, eu tenho 22 anos, que é a minha idade. Então, esse é um exemplo da gente pode usar esses operadores. Se a gente der uma olhada nos operadores que eu puxei para cá agora, a gente pode reparar que eles têm um formato, né? O bloquinho tem um formato diferente do que a gente viu antes. Por exemplo, aqui tem a soma, de ver que ela é redondinha. Esses têm esse formato diferenciado. Isso porque eles vão ter encaixes diferentes e porque por assumirem valores diferentes também. Então, primeiramente, a gente vai ver esses operadores de comparação aqui. A gente tem o menor, o maior e o igual. É bem simples de entender. O menor ele vai comparar se um número é menor que o outro. Por exemplo, 5 é menor que 6? Então ele vai dar verdadeiro. True, no caso é verdadeiro. Agora, se a gente colocar um absurdo aqui, 9 é menor que 6? 9 não é menor que 6. Então ele vai dar falso. A mesma coisa para o maior. Isso aqui
vai comparar se um número é maior que o outro. 10 é maior que 2? Sim, verdadeiro. 10 é maior que 22? Falso, que não é. E o igual, ele vai comparar se duas coisas são iguais. A gente coloca aqui 5 é igual a 5, verdadeiro. 6 é igual a 5, falso, porque não é igual. Se a gente der uma olhada aqui do lado, a gente vai ver esses três operadores aqui, que tem o mesmo formato desses, só que funcionam um pouco diferente. São operadores lógicos, eles vão trabalhar com duas expressões lógicas, verdadeiro e falso, que a gente viu que é o resultado desse outro operador aqui. Vamos dar uma olhada no E. Se a gente tiver o E aqui, eu montei uma tabelinha para a gente. O E ele vai funcionar dessa forma. Se a gente tiver uma expressão verdadeira e uma expressão verdadeira, ele vai dar verdadeiro. Então vamos dar uma olhada. Se a gente tem, por exemplo, aqui 10 é maior que 2, verdadeiro. E 5 é igual a 5, verdadeiro. Ou seja, verdadeiro e verdadeiro. Isso tudo aqui vai dar verdadeiro. Agora, se a gente der uma olhada aqui, verdadeiro e falso, vai dar falso. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos colocar uma coisa absurda. 10 maior que 20? Não é, então é falso e... Verdade assim, né? Verdadeiro e falso. Isso aqui vai dar falso. Toda essa expressão vai ter o valor falso. Observem que o operador e, ele só vai receber valores que sejam verdadeiros ou falsos, no caso, vão vir dessa expressão aqui. Dessas comparações, né? Que eu estou mostrando aqui como exemplo. E assim por diante, falso e verdadeiro dá falso. Então, sobre o operador e, a gente pode ver que toda vez que tiver um falso em um dos lados, ou nos dois, ele vai dar falso. Mas se a gente pensar assim, é um pouco abstrato. Vamos pensar de uma outra forma. A gente tem uma escola. E a escola, você precisa tirar uma nota maior que 6 e ter uma presença de 75% para passar numa disciplina, certo? Então a gente vai ter aqui, vamos dizer, no nosso operador, o que vai condicionar ele. Se uma nota maior que 6, isso aqui não existe, tá bom? Eu estou escrevendo nota, mas vocês vão ver mais para frente que a gente consegue usar variáveis no lugar. Mas é só a título de exemplo. A gente tem uma nota, uma presença. Então, se a gente tiver uma nota maior que 6 e uma presença maior que 75, a gente vai passar. Vamos dizer que aqui a gente tirou 8. E aqui a gente pegou 90% de presença. Significa que a gente passou, porque esses são os requisitos. Ter uma nota maior que 6 e uma presença maior que 75. Agora vamos dizer que a gente tem 90% de presença, só que a gente tirou uma notinha bem baixa, 4. Isso configura que a gente reprovou, porque a gente não tem uma nota maior que 6, mesmo tendo uma presença maior que 75. Então esse é o E. O E vai funcionar desse jeito. Duas coisas têm que ser verdadeiras para o E assumir um valor verdadeiro. Agora para o operador OU, ele vai ser parecido. A gente tem uma tabelinha para ele também aqui. Dando uma olhada na tabela, a gente pode ver que verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Falso ou falso dá falso. Então a gente pode olhar, perceber a partir dessa tabela que sempre que tiver um verdadeiro, independente do lado ou nos dois, por exemplo aqui, verdadeiro ou verdadeiro, sempre que aparecer um verdadeiro, a expressão, o ou, ele vai retornar verdadeiro, certo? E a única forma de o ou dar errado, dar falso, é se as duas expressões forem falsas. Agora, pensando em um exemplo igual a gente fez, vamos dizer que a gente vai em um parque de diversão e lá a gente quer andar em um brinquedo, certo? Só que aquele brinquedo está escrito assim, que a gente precisa ter mais que 18 anos ou mais que 1,60 m. Tudo bem? Tem lugar que é assim, não sei porquê. Deve ser por questões de segurança, né? Mas é assim que funciona. Então a gente vai ter lá a sua idade tem que ser mais que 18. Ou que você tenha que ter uma altura maior que 1,60 m. Colocando dessa forma aqui, né?
Agora vamos pensar um pouco. Se a gente tiver, vamos dizer, 20 anos e a gente tem 1 em 80, por exemplo, 20 anos e 1 em 80, você vai poder entrar, com certeza, porque você não está segurando em lugar nenhum. Agora, vamos dizer que a gente tem 1 em 80, só que a gente tem, não sei, 15 anos. Mesmo tendo 15 anos, a gente vai poder andar no brinquedo, porque a gente tem mais que 1,60. Tá entendendo? Então, o ou é uma dos nossos testes tem que dar verdadeiro. Então, é uma outra situação. A gente tem 22. Só que a gente é bem baixinho. A gente tem 1,30. Nesse caso, a gente não vai poder, quer dizer, a gente vai poder andar no brinquedo mesmo assim, porque a gente tem mais que 18 anos, mesmo não atendendo essa segunda, vamos dizer, essa segunda requisição, né, que a gente tem que ter mais que 60. E no caso, o ou funciona dessa forma, porque atendendo um dos lados, né, verdadeiro, em um dos lados, ele vai dar verdadeiro. E se a gente pensar desse jeito, eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. E o último operador que a gente tem é o não, que é o mais fácil de entender, na minha opinião, que a gente tem uma tabelinha para ele também, só que é tão simples. Se a gente tem um verdadeiro usando um operador não, ou seja, não verdadeiro vai dar falso, e um não falso vai dar verdadeiro. Ele inverte os nossos valores de verdadeiro para falso, de falso para verdadeiro. Vamos dizer, a gente tem essa expressão aqui, 6 é igual a 5, não é? Falso. Se a gente colocar ele no operador, isso tudo vai virar verdadeiro. Da mesma forma, 5 igual a 5, isso aqui é verdadeiro. Se a gente colocar aqui dentro, isso tudo vira falso. E esses são os operadores do Scratch. No caso, esses operadores lógicos, eles vão vir aqui na parte, principalmente na parte de condicionais, que a gente vai poder encaixar uma condição aqui, se é uma coisa igual a outra. A gente pode combinar as nossas condições usando operadores lógicos, e só que a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha ficado claro isso de operador lógico, que é um pouco complicado de explicar. E até a próxima.